Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Shoftim, Juízes. Vamos trabalhar um pouquinho as questões de autoridades seculares, ok? Vamos ver um pouquinho aqui nessa Parashá, porque ela precisa ser analisada sob um ponto de vista no qual nós vamos discutir como o Eterno vê e trata esta situação, ok? Então vamos lá. Para a gente falar sobre isso, nós temos que ir lá para frente na Parashá, Deuteronômio 17, do 14 ao 20, onde se fala do rei de Israel, tá? Que ele seria, em tese, a autoridade máxima em Israel. Vamos ler o texto? Está dizendo assim: quando entrares na terra que te dá o Eterno teu Elohim, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti um rei, como aquele que escolher o Eterno teu Elohim. Dentre teus irmãos porá o rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno te tem dito, nunca mais voltarei por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, que o seu coração se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta Torá, do original que está diante dos sacerdotes e dos levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Eterno teu Elohim, para guardar todas as palavras desta Torá, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e nem se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Puxa, um texto muito rico, muito rico. E a gente precisa começar a entender uma coisa. Israel teria um rei? A palavra diz que sim, porém, esse rei deveria ser escolhido pelo Eterno. Vamos agora fazer uma transposição rápida disso para nós aqui no Brasil. Nós poderíamos ter um presidente, e temos um presidente? Sim, mas quem deveria escolhê-lo seria o Eterno. E nós sabemos que o atual presidente do Brasil não tem nada a ver com o Eterno, não tem nada a ver com Yeshua, muito pelo contrário. Se ele pudesse, ele nos mataria. E isso eu digo assim com muita tranquilidade e com muita liberdade. E sabe por quê? Porque o Eterno, em nome de Yeshua, permitiu que esse homem se assentasse na cadeira como presidente. Para quê? Para que ele e todos aqueles que estão com ele sejam julgados. Ok? Pelas maldades que já estão perpetrando contra o nosso país. Dito isso, vamos voltar para a Torá. Antes disso, você poderia perguntar assim, mas Rabino, o Brasil não tem nada a ver com Israel. Israel tem uma Torá, tem uma Constituição baseada na Torá e nós não. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Brasil é um país cuja maioria das pessoas são crentes, ok? E essa maioria das pessoas tem o direito de orar e pedir ao Eterno que coloque um presidente de acordo com o seu coração. Porém, aí entra uma outra questão, que é a kavaná, a intenção de coração. Qual tem sido a intenção de coração do nosso povo? O nosso povo tem se preocupado com isso, com o estabelecimento de um governo que possa legislar no nosso país, ainda que com dificuldades, mas legislar segundo a palavra do Eterno?
Fica aí a pergunta para que nós possamos responder futuramente. Só o tempo dirá isso. Então, esse rei que deveria ser escolhido pelo Eterno, ele teria que ter alguns padrões, tá? E eu gostaria de já fazer uma transposição disso lá para 1 Samuel, quando Saul é escolhido para ser rei de Israel. Ele foi coroado como rei? A resposta é sim. Mas ele era o rei escolhido pelo Eterno? E a resposta é não. E por que ele assumiu o reinado? Porque o Eterno precisava ensinar uma lição para aquele povo. E você vê que Saul foi escolhido pela aparência. Ele tinha aparência de rei, ele tinha porte de rei, ele se comportava como um rei, mas o seu coração estava longe do coração de um rei, segundo o coração do Eterno. Então você percebe que existe sim, dentro da Escritura, um momento em que o Eterno permite que certas coisas aconteçam para tratar com o povo. E esse tratamento é um tratamento muito interessante, porque o Senhor vai deixando que aquele povo vá colhendo os frutos da sua própria escolha. Uma multidão aclamou Saul como rei, viram aquele homem alto, de porte, e disseram que ele seja o nosso rei. E aí, irmãos, nós precisamos agora entender uma outra coisa. Nós, enquanto servos do Eterno, precisamos de muita sabedoria, discernimento e até de uma palavra profética vinda da parte do Senhor para que a gente possa fazer as escolhas certas, ainda mais nessa área. E aí eu estou falando de gente séria. Eu estou falando de pessoas que são equilibradas e que andam com o Espírito Santo para poderem tomar decisões, para poderem ajudar a uma nação a tomar decisões. E quando eu falo uma nação, estou falando de uma nação de crentes, tá? Veja que eu não estou usando o termo justos, eu estou generalizando. Aqui é o povão, os crentes que são o povão. Não é o povo dentro do povo, nós estamos falando de todos, ok? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê que o povo fez a escolha. Mas, algum tempo depois, quando Saul mostra a sua verdadeira faceta, porque a pessoa, irmãos, se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. E ela vai revelar a sua verdadeira face. Isso é uma coisa muito impressionante. É muito impressionante a gente ver quem é essa pessoa. Então, nós temos aqui uma ferramenta para você descobrir o caráter de alguém. O poder. Ou pelo menos um pouquinho dele. Para a pessoa já começar, como nós diríamos no jargão popular, a colocar as asinhas de fora. E a demonstrar que caminho ela quer tomar. Saul já começou a se mostrar. E aí o Eterno precisa então chamar Samuel e dizer para o profeta: vá até a casa de Jessé, em Belém, porque lá, no meio da família, eu tenho me provido de um rei. Então você vai perceber que há uma estranha coincidência de que Davi foi escolhido pelo Eterno sendo de Beit-Lehem, da casa de pão, da padaria. E quando nós nos lembramos de Yeshua, ele nascendo em Beit-Lehem, na padaria e sendo o pão da vida, isso é no mínimo uma coincidência. Mas, quando a gente começa a caminhar um pouco mais, aí a gente vai começar a ver a diferença da postura de Saul e de Davi. Davi não tinha aparência de rei nenhuma, mas o coração dele era para governar para o povo. E ele deixa isso muito claro, porque
quando surge um momento crucial na história de Israel, em que eles estão num tempo de fronteira. E essa fronteira ela começou com um problema espiritual em Israel, em que os filisteus vieram, obviamente, para poder colocar Israel de volta no cativeiro. E até o nome da pessoa, que era o maior guerreiro dos filisteus, apontava para isso, Golias. O nome dele, em hebraico, Goliat, significa que eles estão sendo levados para o cativeiro. Exílio é o nome desse cara. Então eles queriam exilar Israel, esse guerreiro poderoso. Por quê? Porque ele tinha por trás de si um principado que estava governando, dirigindo os filisteus para poder derrotar Israel. E aí nós vamos perceber que um homem carnal não enxerga isso. O caso de Saul. Quando Davi chega naquele lugar, Davi teve discernimento. E ele já viu a sua vitória sobre Golias, tanto que ele pede para o rei Saul para que ele possa lutar contra Golias, dadas as diferenças entre ambos. E o rei Saul até argumenta isso, mas Davi diz assim: eu tenho experiência em matar gigantes. Eu já matei um leão, um urso, defendendo as ovelhas do meu pai. Então, ó, veja que interessante. Davi se preocupava com as ovelhas do seu pai. Davi se preocupava com aquilo que poderia acontecer, um dano que poderia acontecer ao seu pai, as ovelhas. Isso é muito interessante, irmãos. Quando a gente para, de novo, para pensar sobre isso, a gente vê que o coração dele, já naquela época, era um coração voltado para as coisas do Senhor. Ele já tinha um coração de ser um rei pastor, um rei que ia cuidar do povo, um rei que ia se preocupar com o povo, um rei que iria governar para o povo. E um rei, na antiguidade, ele tinha que sair às batalhas. Por quê? Porque ele era o símbolo de toda a nação. Se o governante máximo estivesse lá, era como se toda a nação tivesse saído à guerra. E quando eles voltavam, a vitória voltava nas mãos do rei. E a história você já conhece. Como Davi derrota Golias e tudo mais. E aí, irmãos, nós temos uma outra coisa que também é muito impactante, que é o fato de Davi receber uma promessa. Antes dessa batalha, ele já tinha uma promessa de ser o rei de Israel, e ele precisava de um motivo para poder entrar na sala do rei, na família do rei, porque ele teria que estar lá para fazer a transição, e ele teria que mostrar para a população, para o povo de Israel, que ele tinha condição de ser rei. Então você veja que o cenário já foi montado. Por quem? Pelo Eterno. Se você for considerar Saul, nada disso aconteceu. E o Senhor fala aqui que o primeiro requisito na Torá é que o rei deveria ser escolhido pelo Eterno. Ponto final. A primeira escolha não foi do Eterno, a segunda sim. Então quando a gente pega isso aqui, a gente começa a se empolgar com o que vem. Por quê? Porque ele deveria ser israelita, ele não deveria multiplicar para si cavalos. Davi também fez isso, Davi não tinha uma força bélica muito grande. Ele não deveria ter muitas mulheres, o rei podia ter um determinado número de mulheres, Davi teve algumas. Ele não deveria multiplicar para si riquezas. Toda a riqueza de Davi no final da vida dele foi doada para a construção do Beit HaMikdash. Ele não ficou preso ao dinheiro, ele não se gloriava no dinheiro que ele tinha. Ele deveria ter uma cópia da Torá consigo. Ele fazia isso todos os dias. Tanto que Davi, quando ia dormir, ele acordava meia-noite, segundo o Midrash, para poder louvar ao Eterno. Ele começava a cantar e o Eterno dava para ele os salmos. Então, veja que coisa interessante. E ele deveria ser um exemplo no cumprimento da Torá. E Davi foi esse exemplo.
Aí algumas pessoas podem estar perguntando assim, mas Davi foi um pecador, Davi errou, Davi teve um problema com Batseba, Davi fez isso, Davi foi assassino e não sei o que tem. Ok, mas isso não fez com que Davi deixasse de ser quem ele era, um homem segundo o coração do Eterno. Você entende? Muitas vezes nós rejeitamos pessoas por causa do passado delas. Mas nós devemos lembrar que o Espírito Santo toma a vida das pessoas e muda as pessoas. E você vai ver que Davi, nada disso ele fez. Ele não cometeu esses erros, ele cometeu outros erros. Mas o seu filho Salomão já comete todos esses erros, todos de uma vez. Ele multiplicou para si cavalos, ele multiplicou para si mulheres, ele tinha muita riqueza, isso subiu ao coração dele. Tanto que ele passou um momento da sua vida distante do Senhor, e depois ele volta. E a gente vê que o livro de Eclesiastes fala isso. E depois, quando ele escreve Cantares também, ele está de novo envolvido com o Senhor. O envolvimento dele é profundo, é lindo. Mas isso é motivo para um outro vídeo. Vamos voltar para cá. O rei, então, ele tinha que ser uma pessoa especial. Ele não podia ser qualquer pessoa, sabe? Tinha que se ter respeito e temor ao rei. Muito, muito sério isso. Uma autoridade, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser temida. E quando eu falo de autoridade, irmãos, eu não estou falando só de uma autoridade secular. Eu vou estender esse meu comentário para outras autoridades, que são os homens de Deus. E eu vou mostrar uma coisa para você aqui que é muito interessante. Porque muitas vezes, os homens que o Senhor levanta para fazerem a sua obra, eles são homens comuns e muitas pessoas os consideram assim. Muitas pessoas acham que não se deve ter temor no sentido de respeitar uma pessoa dessa. Respeitar alguém que está subindo ao altar. A pessoa que tem uma história na pregação da palavra do Eterno. Tudo isso precisa ser visto. Vamos falar um pouquinho sobre esse respeito e temor ao rei. Um rei, quando ele era recentemente escolhido, ele deve ser levado para uma fonte de águas. Lá ele era ungido com óleo. Tá? Ele vai passar pela mikve, tá? Vai se purificar e vai ser ungido. Aquilo é uma figura de que uma nova vida está começando, debaixo dessa unção, que obviamente era feita pelo sacerdote. Então você imagina que um rei, quando ele iria começar o seu reinado, o começo de tudo isso se dá num lugar onde existem águas correntes, águas vivas, como a Bíblia chama. E por que isso? Porque ele vai para a fonte para que ele possa se banhar e se purificar numa água pura. Quantos de nós que fomos ordenados ao ministério, naquele momento recebemos uma água pura, uma água cristalina sobre a nossa vida para que a gente pudesse já caminhar em direção àquilo que o Eterno tem de desejo para o nosso coração? Quantos de nós? É uma outra pergunta. Uma outra coisa. Quando as pessoas viam um rei judeu, eles deviam mencionar uma bênção. A bênção qual é? Baruch Shehalach Mirvodó Lireav. Abençoado ou bendito sejas tu, Eterno, que compartilha a sua honra com aqueles que o temem. Quando uma pessoa via o rei, ela automaticamente entendia que esse rei era um homem temente ao Eterno e que ele só havia sido guindado, levado ao posto de rei, porque ele tinha um profundo temor ao Eterno. Veja só que interessante isso. Então, ele estaria sendo honrado pelo Eterno, sendo colocado na posição de rei. Tudo o
que o Eterno faz conosco, nos colocando em qualquer posição de honra, deveria gerar nas outras pessoas não só surpresa, como temor. Porque eles deviam falar, se o Senhor colocou essa pessoa em tal posto, então bendito seja o seu nome. Porque essa pessoa também é temente ao Eterno. E ela tem uma responsabilidade por estar sendo colocada naquela posição. Ninguém, amados, ninguém em tempo algum é colocado em algum posto de trabalho ou num posto, digamos assim, com uma função ministerial, com um chamado ministerial, só porque o Eterno falou assim, gostei de você, você tem cara de rabino, vou te colocar lá para você ser rabino. Tem um propósito por trás disso. Respeito a quem está sendo investido de autoridade. Isso é fundamental. Outra coisa, era proibido sentar no trono real, usar o cavalo do rei, pegar o cetro do rei ou qualquer outro objeto pessoal, a não ser que ele assim o permitisse. Mas as pessoas não poderiam tocar nas coisas do rei. Por quê? Esses objetos dizem respeito ao rei. A sua função, a sua posição como o soberano daquela nação. E novamente eu vou fazer uma aplicação disso para a gente. Nós deveríamos ter respeito com as pessoas que estão imbuídas de autoridade. Não sentar na cadeira que o seu pastor, que o seu rabino senta. Não pegar as coisas dele sem permissão. Não ter nenhuma atitude brusca em direção a ele, porque ele é uma autoridade. E aqueles objetos que ele usa, no nosso caso, são objetos que foram dados a ele para corroborar, para comprovar a autoridade dele. Vou te dar um exemplo disso. Os rabinos usam um talit. E o rabino que usa o seu talit tem a unção dele no talit. Uma pessoa não pode chegar e falar, rabino, deixa eu pegar o seu talit aqui. Não pode fazer uma coisa dessa. Uma pessoa não pode chegar e dizer assim, rabino, deixa eu usar seu talit hoje, tá? Hoje aqui nessa celebração nossa, no nosso período de oração, deixa eu usar o teu talit. Os irmãos entendem isso? Eu já tive experiências, irmãos, pregando em vários lugares pelo Brasil, de pessoas chegarem para mim e me dizerem assim, me dá seu talit, eu quero seu talit, dá ele para mim. Sabe? Assim, e querer um objeto desse que carrega tudo aquilo que o Senhor tem dado a mim. Tem a minha história que está ali. É uma história espiritual que está ali. Os irmãos entenderam? Então, por isso a gente precisa ter esse devido respeito com os homens de Deus e com as pessoas que estão imbuídas de autoridade. Uma outra coisa, quando o Beit HaMikdash existia, as únicas pessoas que podiam sentar-se no pátio eram os reis descendentes da casa de Davi. Todos os demais deveriam ficar de pé. Então você veja que aos reis descendentes da casa de Davi é dado o privilégio deles assentarem-se no pátio do Beit HaMikdash, tá? Por que isso? Porque deles viria o Mashiach. O Mashiach seria um descendente da casa de Davi. E o Mashiach vai se assentar ali para governar. Então esses reis, eles tinham a permissão de fazer isso. Uma outra coisa, o rei teria o seu cabelo cortado todo dia, para que ele sempre tivesse uma boa aparência. E as pessoas eram proibidas de assistir o corte de cabelo do rei, para não perderem o respeito por ele. Isso é uma outra coisa que é muito interessante, irmãos. Nós, às vezes, somos tidos como pessoas comuns. E eu estou falando de nós porque eu sei que você que é líder está me escutando agora.
Veja bem, o Senhor deu a cada um de nós um chamado particular. E nós não somos pessoas comuns. Mas, infelizmente, pelo fato das pessoas terem acesso a nós, nós somos considerados, por vezes, pessoas comuns. O rabino mora ali, o pastor mora naquele outro lugar, eu sei onde é a casa dele. Eu converso com ele. A cada serviço, a cada culto, eu estou conversando com ele. Que nada, eu conheço a família dele. As pessoas banalizam. Elas tornam comum aquilo que o Eterno fez, tornou incomum, um objeto raro. Por isso, o rei, ele precisava sempre ter uma boa aparência. E aqui vai uma palavra minha aos meus colegas, que nós possamos sempre ter uma boa aparência, estar com roupas decentes para estarmos na casa do Senhor. Isso porque, irmãos, eu por vezes vejo pessoas com tênis, calça jeans, às vezes de bermuda, e vão para a igreja, e sobem no altar. Não tem problema. Né? Não tem problema. Quem olha para você tem que ver em você uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem autoridade. E muitas vezes você não precisa abrir a boca para demonstrar a sua autoridade. A tua aparência, a forma como você chega e como você se comporta, demonstra quem você é. E o rei devia ter essa postura. Entendeu? Olha uma outra coisa interessante aqui. Todos, mesmo um profeta, deviam se curvar diante do rei. A única exceção era o Cohen Agadol, o sumo sacerdote. Entendeu? Porém, é uma mitzvah que o rei honre os sábios da Torá. Veja só o que o Midrash está ensinando para a gente. Que todos deveriam se curvar diante do rei, porque ele é a autoridade quase máxima da nação. Acima dele está o Cohen Agadol. Mas o rei merecia respeito. Mas o rei deveria respeitar os sábios da Torá. Por quê? Porque os sábios da Torá têm um nível de instrução e de conhecimento que ele, como rei, muitas vezes não tem. Então, quando ele precisasse fazer algo, ele se consultaria com quem? Com os sábios da Torá. Há algum problema espiritual na nação? Quem é chamado? O profeta. Há algum evento grandioso na nação? Quem é convocado? O Cohen Agadol, o sumo sacerdote. Entenda, então, que o rei sabia quem era quem. Ele sabia que existiam coisas das quais ele recorreria a determinadas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas carregavam um conhecimento que poderia auxiliá-lo na hora da tomada de certas decisões. Uma outra coisa, o Midrash diz que quem desobedecesse uma ordem real receberia pena capital, ou seja, a pena de morte. Ok? Então veja bem, um rei, segundo o coração do Eterno, ele nunca ia tomar uma decisão que fosse uma decisão contra as Escrituras. Mas ele tomaria uma decisão que seria de acordo com as Escrituras. E desobedecer esse tipo de decisão seria também estar, de uma certa forma, desobedecendo a Torá. Por isso, essa pessoa haveria de morrer. Agora, olha só que interessante. O Midrash diz que o rei Josafá, quando um sábio entrava no recinto real, ele se levantava e clamava, meu mestre e meu rabino, em reconhecimento àquele sábio que estava entrando. E quantas vezes, na sinagoga, na congregação, na igreja, entra um sábio, entra um homem de Deus, e ninguém reconhece. Que impressionante! Como nós estamos longe dos preceitos da palavra do Eterno, como nós precisamos aprender a entender esse mecanismo espiritual,
que pode nos conduzir a uma situação muito melhor. A partir do momento que nós entendamos e começamos a praticar isso. Quando você vê alguém que é decididamente, comprovadamente uma pessoa que é um sábio, essa pessoa precisa ser honrada. Se você estiver sentado, a sua obrigação é de se levantar e cumprimentar essa pessoa. Aliás, a boa educação diz que quando alguém chega em um recinto e tem uma pessoa sentada, quem está sentado deve se levantar para cumprimentar. Ainda que seja um líder, tem que se levantar. Por respeito àquela pessoa. Então, isso também, esse preceito de educação, ele vem da própria Torá. Dos nossos sábios que nos ensinam a agir dessa forma. Viu? Por isso, nós precisamos de uma postura diferenciada. E nós estamos falando, irmãos, de coisas simples. Aqui eu não estou falando de nada complexo. Não estou trazendo nenhuma revelação, tá? Uma revelação que vai impactar a minha vida. Não, é uma coisa simples, mas que também vai impactar a nossa vida. E nós deveríamos fazer. Entendeu? Então, com esse início aqui, eu quero falar sobre algumas mitzvot, alguns mandamentos especiais do rei. Tá? Ele não deve ter muitos cavalos. Vamos começar aqui com esse. Por quê? Porque senão ele já se julga muito forte. Ele se julga muito poderoso porque ele tem cavalos que naquela época equivaliam a tanque de guerra, a avião, tá? Então ele tem cavalos e ele acha que ele pode ir para qualquer lugar e vencer qualquer batalha, porque ele tem um armamento que é possível ser usado para derrotar qualquer um. Uma outra coisa, o cavalo também, ele era muito importante em tempos de guerra. E o rei deveria parar para pensar o seguinte, não é o cavalo que vai dar a vitória para ele, a vitória dele vem do Eterno. Então, quando eu e você temos a consciência de que as nossas demandas e as nossas batalhas são vencidas, não pela nossa expertise, mas porque o Espírito Santo está atuando e nos levando à vitória, muda totalmente de rumo. Aí as coisas tomam uma dimensão diferenciada, digamos assim. Outra coisa, esse rei não deve exagerar tendo muito ouro e muita prata. Por quê? Porque os reis que não eram judeus, eles eram cobiçosos disso. E quanto mais ouro, mais prata eles tinham, mais poder eles julgavam ter. E o Midrash diz que um rei ele tem que ter o dinheiro bastante para as suas necessidades. Por quê? A posse de riqueza, ela pode desvirtuar o coração de um homem. E aí eu gostaria de trazer isso para nós. Quantos líderes hoje são pessoas muito ricas? E eu não tiro aqui o mérito deles. Sabe por quê? Eles lá atrás não tinham nada. Há 20, 30 anos atrás não tinham nada. A sua igrejinha era desse tamanho. E eles lutaram muito para chegar onde estão. Só não pode deixar o coração desvirtuar, o coração desviar e encher de orgulho. E esquecer da existência do soberano Criador. Só não pode deixar isso acontecer. Mas, obviamente, cada um merece aquilo que tem por conta da sua história. E eu aqui gostaria de deixar uma orientação, digamos assim, para que nós não falemos mal desse tipo de pessoas. E muitas vezes eu vejo nas minhas redes sociais irmãos que naturalmente saem criticando, falando, e fala o nome do líder, e fala que ele comprou isso, que ele fez aquilo, que ele tem fazenda, que ele tem babá. E daí? Tem algum problema da pessoa ser rica? Vou contar uma coisa para vocês, nós do judaísmo fazemos voto de riqueza, para a gente poder abençoar muita gente. Será que na história desses homens, que hoje têm muito dinheiro, será que no caminho, e ainda hoje eles não estão ajudando muita gente, e não estão contando para ninguém?
Porque criticar é fácil. Porém, saber da história da pessoa e o que ela está fazendo nos bastidores é uma outra coisa. Porque o próprio Yeshua diz que aquilo que a minha mão direita faz, a minha esquerda não saiba. Ou seja, se eu fizer algum benefício, eu trouxer algum benefício para alguém, se eu der alguma oferta para alguém, tem que ser calado. Não preciso falar para todo mundo, eu dei uma oferta de tanto. Para quê? Então, não vá criticar. Ah, mas eles estão errando. Isso é problema deles. A nossa postura é sermos equilibrados. A nossa postura é a postura de pessoas que vão entender o que está acontecendo e entender que se eles são a autoridade e chegaram até ali, o Eterno os colocou ali através de Yeshua. Ponto. Ok? Vamos falar então sobre esposas. Um rei não podia ter muitas esposas. Por quê? Porque essas esposas iriam desviar o coração deles do Eterno. Isso aconteceu com o rei Salomão. Infelizmente, ele se casou inclusive com mulheres que não eram judias, que não pode. Tá? É mais ou menos aquela questão que nós falamos sobre o julgo desigual. Alguém que é crente em Yeshua vai se casar com uma pessoa que não é crente em Yeshua, não dá para fazer um negócio desse, não existe, não pode, entendeu? Infelizmente tem gente fazendo, mas não pode, porque isso vai causar um problema no futuro enorme. Então, esses reis, eles tinham todas essas mitzvot, esses mandamentos, para que eles pudessem ter um reinado que fosse compatível com aquilo que os céus estavam trazendo para a terra. Então o rei, ele seria um mensageiro do Eterno na terra. Por quê? Ele prefiguraria o Mashiach. E vai chegar um dia que o Mashiach vai reinar em toda a terra. E o reino dele vai ter um elemento que nós desconhecemos completamente: justiça. O nosso caso é muito interessante, porque para a gente a justiça ela é baseada naquilo que acontece no momento. A justiça do Eterno, ela considera uma história toda. Se a gente fosse pensar em Davi, por exemplo, que foi um rei que cometeu erros que até hoje as pessoas falam. Se fosse pensar na história de Davi, se ele fosse, por exemplo, o rei nos nossos dias e tivesse cometido todos esses crimes, muitos o rejeitariam e diriam assim: ele merece morrer. Mas o Eterno pegou a história dele, o que ele já tinha feito para a nação de Israel. Ele não fez, irmãos, para uma pessoa, ele fez para uma nação. Isso pesou diante do Eterno. A gente chama isso de méritos. Ele teve méritos para poder cometer um erro daquele. E o Senhor ainda permitiu que ele reinasse e ele fosse considerado ainda um homem segundo o coração do Eterno. Você está entendendo? Tudo isso, irmãos, está envolto nessa paraxá. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos aprender que erros todos nós vamos cometer, mas nós temos uma história. E assim como David Hamelech, o rei Davi, não foi desqualificado por um erro que ele cometeu, nós não podemos ser desqualificados por um erro que cometemos. Óbvio que não dá para haver reincidência, porque se houver reincidência, aí já é uma outra história. E essa paraxá, ela quer ensinar para a gente uma lição muito interessante. Preste atenção nos líderes que vocês estão escolhendo para si. Por quê? Eles vão determinar parte da sua história. Também parte da história da sua família. Também parte da história até da sua nação. Então, na hora de escolher um líder, devemos ter muito critério e muito cuidado. Escolher a pessoa debaixo de uma orientação do Espírito Santo. Pedir ao Senhor, nos ajude a escolhermos líderes que sejam homens e mulheres de acordo com o teu coração. Para isso, irmãos, nós precisamos estar alinhados com a palavra, enxergando as coisas de acordo com os padrões da palavra. Essa paraxá nos fala muito sobre reconhecer a autoridade, mas também nos dá uma outra lição.
devemos ter cuidado com quem nós escolhemos para serem as nossas autoridades. Porque estas pessoas vão certamente influenciar a nossa vida, o nosso presente e até o nosso futuro. E isso poderá causar uma bênção muito grande ou uma ruptura, um dano que poderá ser irreversível. Por isso a Paraxá acende uma luz de cautela para nós, para que nós possamos fazer isso da melhor forma possível e caminharmos segundo aquilo que está no coração do Eterno. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, favorita o vídeo e clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, B'Shem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém. Toda Rabá.